O ministro Luiz Fux votou nesta quarta-feira no processo da trama golpista e nós ficamos aqui acompanhando tudo desde o início. A nossa repórter Manuela Alcântara estava lá no plenário da primeira turma, onde tudo aconteceu. E, Manu, a gente queria saber quais foram os destaques e os bastidores ao longo dessas 13 horas. Camila, o ministro Luiz Fux, como você falou, votou durante 13 horas, uma sessão que começou às 9 da manhã e termina agora por volta de 23 horas, terminou ali mais ou menos 22h45. O ministro Luiz Fux votou pela condenação de Mauro Cid e Braga Neto no que diz respeito ao crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, porém absolveu os outros réus, absolveu Jair Bolsonaro, o ex-presidente, que tem aí as condutas analisadas aqui por trama golpista, né? A PGR imputou a ele 5 crimes. No voto de Luiz Fux, ele absolve Jair Bolsonaro de todos esses crimes. Fux divergiu tanto de Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, como de Dino também. O ministro Flávio Dino ontem já tinha dito que traria penas mais brandas para 3 réus entre os 8, né? Diferentemente de Alexandre de Moraes, que sinalizou ali que dará penas altas para todos os réus. Isso a gente só vai descobrir na dosimetria da pena, né? Quando eles falarem ali quais são as penas imputadas por cada crime e qual será a soma que vai dar uma pena total. Então hoje o voto de Luiz Fux, a gente não esperava uma divergência tão ampla, já se esperava uma divergência do ministro Luiz Fux, mas não era esperada absolvição, era esperada ali penas menores, era esperado que ele absolvesse em alguns crimes, mas a absolvição dos 5 crimes, principalmente no que diz respeito a Jair Bolsonaro, não era um posicionamento esperado. Amanhã a sessão ia retornar às 9 horas da manhã, mas agora retorna o ministro Cristiano Zanin, presidente aqui da turma, disse, devido ao adiantar da hora, né, deliberou com o plenário e disse para começar a sessão às 14. Então, amanhã, a sessão aqui na primeira turma será retomada às 14 horas. Quem deve votar? Deve ser a ministra Carmen Lúcia. A sessão abre com o voto de Carmen Lúcia e, em seguida, Cristiano Zanin. Pode ser que dê tempo de analisar aí já uma primeira dosimetria. A ministra Carmen Lúcia costuma ter votos rápidos, a expectativa é que ela vote aí entre 1 e 2 horas. O ministro Cristiano Zanin também costuma votar rapidamente, então pode-se esperar aí já uma análise de dosimetria. Mas, tendo em vista que hoje o voto do ministro Luiz Fux foi ao longo de 13 horas, eu não vou chutar que vai ter dosimetria, vou colocar aqui como uma possibilidade e aí dando certeza do voto da ministra Carmen Lúcia mesmo, já nesse retorno, e em seguida Cristiano Zanin. E você falando disso, do voto de amanhã da ministra Carmen Lúcia, ali ao longo do voto do ministro Fux, o ministro Alexandre de Moraes chegou a falar alguma coisa, cochichar com a ministra Carmen Lúcia, eles chegaram a se comunicar ao longo desse voto. Você percebeu também os ministros cansados? Como que estava o clima lá dentro do plenário? No começo, os ministros estavam bem quietos, todos calados, e eles não faziam contato direto de olhar, né, com o ministro Luiz Fux. Cristiano Zanin era o ministro que mais olhava ali para Luiz Fux. Ele senta aqui na pontinha, né, da mesa, e o presidente da turma, o ministro Cristiano Zanin, senta bem no meio. Então ele era o único que olhava aqui para a diagonal. Os outros ministros estavam muito focados ali nos computadores, nos celulares, não mantinham contato. Isso ali no começo do voto. Depois, o ministro Alexandre de Moraes chegou a interagir algumas vezes com a ministra Carmen Lúcia. Eles chegaram a cochichar ali uma coisa ou outra, a falar uma coisinha ou outra, mas entre eles não interagiram com o ministro Luiz Fux. Agora, no final da sessão, eles estavam muito cansados, muito cansados. Imagina, não tiveram um horário de almoço, os intervalos foram aí de 10 minutos, o intervalo mais longo
foi de 28, 30 minutos que a gente estava... O STF promoveu um prêmio aqui de jornalismo e a festa desse prêmio estava acontecendo ali no Salão Branco do prédio principal aqui do STF. Então os ministros aproveitaram um pouquinho desse intervalo para ir lá prestigiar esse evento do próprio Supremo. Mas eles não tinham tempo de comer, de se levantar, então assim, ficaram sentados por ali 12 horas, 13 horas. Então eles estavam muito cansados, já estavam com a postura mais já encurvada ali, demonstravam sinal de cansaço. Agora no final, Luiz Fux estava falando sobre algumas questões do réu Alexandre de Ramagem, porque ele falou que ia analisar isso nas preliminares, porque já tinha uma decisão da Câmara. Então, ele falou que ia analisar os crimes sem analisar os que estavam suspensos pela Câmara. E aí o ministro Cristiano Zanin fez ali uma interação com ele e pela primeira vez o ministro Flávio Dino, já no último réu, na última análise, o ministro Flávio Dino interagiu um pouco com o Cristiano Zanin. Ele tem um humor, às vezes ácido, então ele consegue ali fazer uma interação mais bem-humorada, e aí ele falou, mas não vai votar em todos os réus de novo, já fazendo ali um comentário bem-humorado sobre esse longo voto do ministro Luiz Fux.